Conhecendo melhor as flores. A maioria das plantas que apresentam flores tem uma parte masculina e uma feminina. Cada estrutura tem uma função definida. Veja a seguir. A parte feminina contém o óvulo que participa da reprodução da planta. A parte masculina produz os grãos de pólen que participam da reprodução da planta. O pedúnculo é chamado popularmente de cabo da flor. Ele prende a flor ao caule. As sépalas, geralmente verdes, são parecidas com as folhas e protegem o botão floral. As pétalas geralmente são coloridas, atraem os animais. Aqui, então, nós temos a parte feminina da flor. Observem. Aqui, nós temos a parte masculina, que são esses grãozinhos aqui. As pétalas, as sépalas, que parecem folhas, e o pedúnculo, que nós chamamos de cabo da flor, como ele é popularmente conhecido. Na época de reprodução, a parte masculina da flor produz grãos de pólen, que podem ser levados até outros locais, por exemplo, outras flores. Se o pólen chegar à parte feminina de uma flor e se essa flor pertencer a uma planta semelhante àquela de onde o grão de pólen saiu, ocorre a polinização. Esse processo pode ser feito pelo vento, pela água ou por animais como abelhas, borboletas e beija-flores. Após a polinização, pode ocorrer na parte feminina da flor a formação da semente e do fruto. O pólen são minúsculos grãos produzidos na parte masculina da flor. Junto, o pólen parece um pó. Quando os grãos de pólen se juntam, eles parecem um pó. Mas, afinal, o que é a polinização? A polinização é o transporte do pólen do local onde ele é produzido, que é na parte masculina da flor, para a parte feminina da flor. Esse transporte pode ser feito pelo vento, pela água e também por animais, como as abelhas, por exemplo. E como as abelhas fazem a polinização? Ao buscar alimento nas flores, o pólen gruda facilmente nos pelos da abelha e assim ela transporta esse pólen para a parte feminina de outras flores, polinizando-as. Para que se reproduza, formando novas plantas e gerando sementes e frutos, a maioria das plantas precisa ser antes polinizadas. A semente, em condições adequadas, pode se desenvolver e originar uma nova planta. Esse processo se denomina germinação. Para que ela ocorra, é preciso água e ar, além de a semente estar inteira. Aqui ao lado nós temos imagens que mostram o processo de germinação. Um caroço de feijão foi colocado na terra. Notem que a semente está inteira. Ela deve estar em boas condições. E com o passar do tempo, ele começou a germinar, dando origem a uma nova planta. Germinar é o mesmo que originar, nascer. A germinação é o processo de crescimento de uma planta a partir da semente. A temperatura, a disponibilidade de água, oxigênio e luz também devem estar favorecendo
o nascimento, o desenvolvimento dessa nova plantinha através da semente. Algumas sementes germinam assim que encontram as condições ambientais necessárias e favoráveis. Uma nova planta também pode nascer do brotamento de uma das partes de outra planta, caule, raiz ou folha. O brotamento. Neste tipo de reprodução, um broto se desenvolve no indivíduo. Após um tempo, ele se desprende, passando a ter uma vida independente. É o que popularmente chamamos de mudas, quando plantamos a partir das mudas de uma planta. É o caso da roseira, por exemplo. Nós retiramos uma muda da roseira, como nós estamos vendo as mudas aí ao lado da imagem, e plantamos. A partir dela vai nascer uma nova roseira. Esse é o processo de brotamento. A plantinha se desenvolve, primeiramente ela é plantada, para depois ela começar a se desenvolver.